pessoal, estamos iniciando mais um Pode um Café. E hoje o nosso convidado aqui, gente, é uma pessoa super especial que veio revolucionando aí a Baltic Volvo de Santos, Saulo Palma. Saulo, prazer te receber aqui para esse bate-papo tão gostoso que vai acontecer daqui a pouco, para falar um pouquinho mais sobre a Baltic. Primeiro de tudo, obrigado pela apresentação, super generosa na apresentação, a Marli. É um prazer estar aqui falando com você, antes de mais nada, e obrigado pela oportunidade de estar aqui conversar com você e conversar com esse teu público. Não, eu acho que eu não exagerei, ele está sendo modesto, ele até no início falou. Eu faço uns vídeos assim. Gente, depois vocês entrem no Instagram dele, dê uma olhada. Se vocês estiverem com dúvida, né, a respeito de carros elétricos e tudo mais que a gente vai conversar aqui, Aí sim, entre no Instagram dele, na Baltic, que vai ser um arraso. podem me perguntar à vontade. Saulo, veio revolucionando mesmo, né? Deu uma sacudida para o pessoal entender que Baltic veio para ficar, né? Tá aqui em Santos já há quanto tempo a Baltic? A Baltic inaugurou final de setembro, começo de outubro aqui em Santos. Foi um período longo sem a marca Volvo aqui na Baixada. Foram 10 anos com a marca sem uma representação aqui na Baixada. E tem uma representação fixa aqui. Mas Tudo que assim, tinha que tem direito, na verdade, né? exatamente, mas com muita representatividade, porque mesmo sem ter uma concessionária aqui, o parque circulante, o número de carros Volvo rodando aqui na Baixada não caiu, Marlon. Isso é maravilhoso, Então, né? assim, a gente veio para poder atender esse público da Volvo, da Baixada Santista, que já estava aqui, que é fiel, que gosta da marca, e para quem quer conhecer também, É lógico. claro. E hoje vocês com essa loja física, com Isso. toda essa estrutura que vocês trouxeram, né? Obviamente com a oficina, né, Saulo, também, que vocês atendem, criou-se mais demanda, né? Porque as pessoas já começaram a entender que tem Baltic, que tem Volvo em Santos, né? Que não precisa se deslocar daqui para ter um belo de um atendimento, né? Porque eu acredito que tenha muita gente que, além de desfrutar dessa questão da oficina, também quer conhecer os lançamentos, os carros novos, né, que estão sendo lançados. Marli, o nosso trabalho, assim, a gente tem que atender o cliente que já tem Volvo aqui. Nós temos uma oficina estruturada, 100% equipada para atender esses clientes já. O fluxo está sendo cada vez maior, os clientes conhecendo a gente, sabendo que nós estamos aqui, têm procurado a gente. Então, assim, a gente tem essa estrutura para atender. E lógico que a gente tem que divulgar os novos produtos da marca. Então, a gente está aqui para apresentar os novos produtos, atender quem já conhece e mostrar que a gente veio para somar nesse sentido. O cliente da Baixada Santista reclama muito de atendimento, Marli. É, E eu não digo que é sem razão, não. Em partes tem razão, sim, lógico. mas estão Existe um mudando, né? déficit. Estão mudando essa questão. Sim, todo mundo está trabalhando para mudar isso, mas a gente já veio para cá com essa consciência, Uhum. tá? Já para mostrar para o cliente o nível de atendimento que a gente consegue dar logo de cara. Esse vai ser o nosso E sem que a diferencial. pessoa tenha aquele medo, né, Saulo? Tipo assim, eu vou na Volvo, meu Deus do céu, Volvo. Porque tem esse conceito, né, das pessoas às vezes falam, não é para mim, sendo que é para a pessoa. É possível, né, você ter um carro Volvo, você ir até a loja e ser super bem atendido, fazer um teste, né, em algum dos carros. Sim, Marli, a Volvo é uma marca premium. Sim. Então você tem o conceito, com tudo que a Volvo oferece de conforto, de segurança, com todo o que ela já apresentou no mercado, com tudo que ela já apresentou no mercado, existe esse conceito de realmente, o carro não é para mim. Não, gente, não é. Já foi o tempo. Hoje você pega, por exemplo, não existe mais carro popular, né, Marli? Não, Não tem, não tem. não tem. No mercado do Brasil não tem mais carro popular. Então hoje você consegue ter sim um carro premium da qualidade do Volvo, no patamar de um carro fabricado aqui. E 100% dos carros que a gente vende aqui são fabricados na Suécia, tá? Mantendo toda Toda aquela tradição de qualidade, né? segurança e qualidade e engenharia de produção que a Volvo sempre teve, Uhum. tá? E cobrando e oferecendo isso num custo, num investimento dentro do que qualquer carro no mercado nacional oferece. Isso é muito bárbaro, porque quando você fala que é acessível, né, dessa Uhum. forma, que eu posso ir até a loja, conhecer sem medo, né?
do atendimento, do belíssimo atendimento que vocês têm feito aqui na Baixada Santista. Obrigado pelo Já belíssimo. tem feedbacks, gente. Se vocês hoje a maioria das pessoas já sabem que tem Baltic, né? Há meses atrás não. Por isso que eu falo que o Saulo ele fez esse movimento muito bem feito, que hoje, não só porque eu te conheço, mas porque eu percebo as pessoas falando de Volvo, de Baltic, que existe. E isso é legal, porque as pessoas começam a acreditar no próprio potencial também, né? Tipo, eu posso ter um Volvo, eu posso ter um carro elétrico, que nós já vamos entrar nessa questão, que é polêmica, Polêmica, né? bastante, Polêmica. bastante. Então as pessoas começam a desmistificar um pouco disso, né? Conhecendo, gente, a Baltic, indo lá, tomar um café com vocês, né? Tomar um café com o Saulo, que sabe muito, mas muito mesmo, de Volvo, dos carros elétricos, né? Sabe te explicar toda a parte técnica, e isso eu acho super bárbaro, né? Para quem é muito afim de conhecer tudo isso e se sentir muito à vontade, que eu acho que é o mais importante, né? Assim, Marli, a Volvo investe muito, muito, muito mesmo em treinamento, tá? Eu te falo que o que eu tô sentindo, eu tô com 3 meses na casa. Eu cheguei depois da casa estar montada, você sabe disso. Acho que a maioria do pessoal que me acompanha já sabe disso. Mas assim, e tive uma sobrecarga de informação que Eu assim, a imagino. princípio você fala, nossa, é um turbilhão. Não. A maneira como é colocado pra gente é muito legal, é de fácil assimilação. Faz a gente passar isso com mais facilidade também. Passa essa impressão que você acabou de falar, conhece tudo. Não, ninguém Ah, ele conhece tudo. conhece sim. O pessoal Mas que está aqui nos bastidores sabe. a Estava conversando com a maneira gente. como a Volvo ensina a gente a apresentar para o cliente, fica mais fácil do cliente assimilar. Fica Uhum. mais fácil da gente assimilar e passar para o cliente. Então dá essa facilidade, essa conexão, Marlene. Não, É, com certeza. Eu acho que a empresa ela tem que dar sim, sim, esse com suporte certeza. todo e ter isso, né? Vamos falar um pouquinho de carros elétricos, né? Vamos lá. As pessoas, outro dia eu fiz um teste, né, de um carro da Volvo. Já conhecia o carro, já conhecia dois modelos. O EX30 ainda não, né? Quando eu conheci foi pela Baltic. E muitas pessoas me perguntaram como é que é dirigir um carro 100% elétrico, como é que é a viagem com um carro 100% elétrico, porque esse é o maior questionamento de todo mundo, né? Nem, ok, é 100% elétrico, você está em Santos, você carrega ele a qualquer momento. A gente estava falando ali nos bastidores que dá para se programar uma viagem, né? E fazer essa viagem ok com esse carro 100% elétrico, né, Saulo? Sim, eu vou falar o seguinte. Primeiro de tudo, apresentando, falando sobre a marca, eu acho que a gente não pode trabalhar com aquilo que a gente não acredita, tá? Então, primeiro, eu vim para esse projeto porque da forma como me foi apresentado, eu falei, gente, eu tenho que trabalhar com isso, eu acredito nisso, tá? Segundo, porque a própria Volvo acredita no que ela está oferecendo. Então, assim, eu vou ficar com o pé em cada canoa. Eu vou fazer o carro a combustão, vou fazer o híbrido e vou fazer o elétrico. Não. Se eu acredito no que eu estou fazendo, eu vou virar a chave. Até 2030, 100% dos carros da Volvo já vão ser Eu fiquei elétricos. impressionada com essa informação, gente. É, tá? Então, assim, por quê? Por acreditar no que está sendo feito. Questão da engenharia de produção da Volvo, todo mundo já ouviu falar do que a Volvo faz quanto à engenharia de produção, o nível de segurança que os carros têm Sim, e como a Volvo se preocupa com isso. E para ela virar essa chave, isso foi muito estudado, Marli. Como a gente falou agora há pouco, sim, isso foi sim, muito sim. estudado, foi muito analisado. Se fosse inviável, não seria feito. Uhum. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse: você acreditar no que você faz, você ter essa confiança. Uma coisa nova ao carro elétrico. Nem todo mundo vai confiar logo de cara no que é novo, tá? Mas aí fica o que você falou agora, fica o convite para você visitar a gente, conhecer, fazer o test Entender, drive né, como a também, Marli fez. entender um pouco disso também, né, Saulo? Sim. Hoje em Santos, é lógico que se você for para o interiorzão do Brasil, você ainda não tem estrutura para abastecimento. Mas Santos já tem a quantidade de postos, de eletropostos, que atende o mercado com sobra. E eu te falo que se continuar nesse ritmo de crescimento, a gente vai ter até o final do ano aí de 30 a 40% a mais de eletropostos só na Baixada Santista, se não mais que isso ainda, Isso Marli. a gente está falando de eletropostos, mas tem a opção que a gente sabe que é ligar na tomada o carro, né? Você Sim, conecta na tomada sim.
E tem gente que não sabe disso, né? Que, tipo, é possível você carregar o teu carro elétrico na tomada 220, E com hoje alguma tem, adaptação, né? e hoje tem carregadores portáteis que você pode, é vendido à parte, lógico, mas você pode comprar, em vez de ter aquele carregador na parede, você compra esse carregador portátil que você liga numa tomada em casa e Isso é carrega o perfeito. carro igual o eletroposto carrega, igual o carregador de parede, o wallbox que chama, carrega. E é portátil, você leva para onde você quiser. Pois é, então isso já despreocupa de monte, né? Então, respondendo as perguntas aqui que todo mundo me fez quando eu estava em viagem, eu fiquei muito despreocupada, primeiro, porque o trecho que eu fiz tinha muito eletroposto, e também porque tinha essa questão da tomada. Então, assim, eu tô com uma pousada para ir, eu falei, olha, provavelmente eu vá com carro elétrico e tal, tal, tal. Não tem problema, a gente já tem até adaptação. As pousadas, os hotéis já estão se preocupando com isso também, né? Chegaram de viagem, vai deixar o carro carregando para no outro dia, né? Vou fazer dois apontamentos com você. Primeiro, a capacidade de autonomia das baterias está cada vez maior. Sim, Então, hoje, por exemplo, se eu for fazer uma viagem de Santos para Ilhabela com qualquer um dos carros elétricos que a gente tem, eu vou e volto sem precisar carregar. perfeito. Se no local que eu vou ficar em Ilhabela tiver uma tomada, eu ainda tenho mais carga na bateria e tenho mais autonomia. Tá? Então, o primeiro ponto é esse: as capacidades, a capacidade de autonomia das baterias tem aumentado. Segundo, a distribuição dos eletropostos tem aumentado. Terceiro, a possibilidade de carregamento em qualquer lugar tira qualquer dúvida e qualquer Tira problema. qualquer dúvida. Então, nós estamos falando, além de tudo, de não manutenção nessa aula, Sim. porque você vai economizar com manutenção, você não vai poluir o meio ambiente. Sabe que eu li um dado também Hum, legal de que São Paulo não tem rodízio para carro elétrico, isso né? mesmo, não tem. Não tem. E Não eu achei tem. incrível isso. Eu falei, caramba, mas que legal, né? Seria incoerente se tivesse, porque a ideia do rodízio não era diminuir o trânsito, era diminuir o nível de monóxido de carbono do ar. É. Então, o carro elétrico não está jogando monóxido de carbono, seria incoerente se não tivesse a isenção de rodízio, E né, tem Marli? também um desconto, né? Parece em relação ao imposto, né? Isso, algumas prefeituras do estado de São Paulo estão abrindo mão da parte delas do IPVA e devolvendo isso para o cliente, como um benefício para quem tem o carro híbrido, elétrico, enfim. É. Isso para incentivar, ou você acha que é por conta dessa questão de analisar mesmo que está contribuindo, né, para o meio ambiente? Pelo que eu entendi, a princípio foi para incentivar o comércio, Entendi. tá? Mas assim, a parte que forçou, que ajudou, que alavancou muito essa ação foi a questão do meio ambiente. É. Saulo, e aí se as pessoas de repente lhe perguntam Hum. qual é o melhor, né? Combustão, híbrido ou 100% elétrico? Olha, o melhor para mim não pode ser, não Sim. necessariamente é o melhor para você. A gente precisa entender o tipo de uso que você faz, para onde você vai com o carro, tá? A princípio, a eletrificação ela foi concebida para uso urbano. Uhum, Só que hoje, com essa ampliação, o uso rodoviário não está só viável, está entendi. sendo mais do que viável. As pessoas estão buscando porque está sendo melhor, tá? Então você tem essas opções. Aí, o ideal é sentar com um consultor, sentar com alguém que pode, que tem dados técnicos para te dar essas informações sobre esses carros, para poder ver o que é melhor para você, Sim. tá? Se você vai muito para o interiorzão do país, não adianta você ter um carro elétrico, tá? Nas estradas no interior do país ainda não vai ter eletropostos suficientes para você ter uma carga rápida. Que a gente estava Para falando, seguir viagem assim rapidamente, tem né, e tudo eletropostos mais. que em meia hora te colocam 70% de carga na bateria do teu carro. Então, só que isso não está tão espalhado. Agora, para os grandes centros, aquilo que eu falei para você agora há pouco, se você for daqui para Vitória, no Espírito Santo, você tem mais de 100 eletropostos para abastecer no caminho. Isso tudo está Daqui no para o aplicativo do Rio, próprio carro no também, próprio, né? na tela do próprio carro, ele te dá o cronograma de viagem, até quanto tempo você tem que ficar parado em cada posto. Aham. Tá? Uma viagem daqui para Vitória, por exemplo, você chega lá com 10% de bateria, com uma parada de 10 minutos. Nossa, e é preciso isso, tá? É. Porque quando a gente voltou de Serra Negra, tava lá dizendo que eu ia chegar com 45% da bateria. Falei, será que isso não muda? Não sei. Cheguei em Santos com 45% da bateria. Eu falei, cara, é muito incrível como é preciso isso, né? Sem contar com a capacidade de autorregeneração do carro, tá, Marli?
Que O peguei uma próprio descida, né? carro se autocarrega, Aham. tá? Para você descer de São Paulo a Santos, por exemplo, você consome aí 14, 15% da bateria, porque ele vai se auto-regenerando, ele Regenerando. vai se auto-recarregando. Então isso também é legal pra caramba. Não. E se a própria Volvo está dizendo que em 2030 vai ser 100% elétrico, gente, quem 100%. somos nós para poder questionar alguma coisa, né, Saulo? Existe um estudo, existe muita coisa por trás disso para as montadoras estarem, né, realmente apostando no carro 100% elétrico. E aí Marli, existem as resistências, né, que a gente existe sabe, um né? ponto que a gente precisa observar. Depende muito, como eu acabei de falar, da pessoa. Ah, tem aquele tipo de pessoa que tem um lifestyle, o estilo de vida. Não, eu quero andar no V12, Aham. sabe? Eu quero. Comprador, assim, tá? A comprador desse tipo de carro tem esse carro como um carro de passeio, como o brinquedo, como o lazer, a diversão. Sim, Mas ele vai ter o Volvo EX30 na garagem para ele usar de segunda a sexta. Ele não vai andar com o V12 de segunda a sexta, sim, exato. tá? Então, assim, a mesma coisa vai ter a EX90 que nós estamos lançando, a Volvo está lançando o mês que vem, que vai ser uma SUV para 7 lugares, para você andar com a família, que você pode viajar, que você pode usar na cidade, mas enfim, Eles estão lançando híbrida. ela vai sair 100% elétrica, a Porque ela EX90. já existe híbrida, na verdade. A XC90. A São dois XC90. carros diferentes, tá? A linha EX, ela é sempre 100% elétrica. E Entendi. tá vindo a EX90. A XC90 já temos, tá no showroom. Quem quiser passa lá na Baltic para conhecer, o carro já tá lá. Ela é híbrida. Aham. Ela tem 470 cavalos de potência, dois motores elétricos e um motor a combustão, tração integral. É um carro para você, é isso que eu ia falar. É um carro que te dá o conforto para você andar com Com a toda a família, família, né? tá? Você quer um carro esportivo? Você quer andar numa Ferrari, numa Lamborghini? Tá num carro esportivo, aquele banco em concha que vai te manter ali e te dar segurança, pode não ser o mais confortável para Exatamente. você passar tanto tempo no trânsito, tá? Uhum. Então, tem que ver o teu lifestyle qual é. Por isso que eu falei, a gente tem que entender o perfil do Entender o cliente. perfil. E assim, outra coisa que eu acho interessante, que o carro de entrada de vocês hoje é o X30, certo? Exato. Quando vocês falam que é uma mini SUV, não sei se foi assim que você me colocou. Você falou, você vai viajar. Eu achei super SUV, na verdade. Assim, claro, ela é compacta, né? Exato. Mas ela é um baita de um carro que cabe uma família, tem um bagageiro bacana. Gente, para quem tá achando que o carro é pequenininho, porque também tive essas perguntinhas. Ah, o carro é pequeno? Gente, não é o pequeno. Ele não é pequeno, Saulo, de verdade. É uma SUV, né? Você tem que. Quando você vai a falar de espaço, tá, o carro pode até ser pequeno por fora, mas a questão da verticalização do design lateral dos carros vai te dar um espaço interno e um aproveitamento do espaço interno. Que você, a hora que você entrar no carro, fala: Não, eu não estou no mesmo carro que eu estava vendo lá fora. É Exatamente. mais ou menos isso que É, acontece. Então, sim, o espaço interno da X30 surpreende, mas eu não posso surpreende. comparar com a X90. Ah, não, né? Daí você. É covardia. Não, é É, covardia, mas assim, é porque quando fala compacto, que é assim que vocês apresentam pra sim, gente, compacto. tu imagina realmente, tipo, vai caber ali, né? Tipo, e não é, gente, é super confortável, tem um Sim. espaço muito bacana, né? Fora que é um carro minimalista, eu Eu ia falar adorei isso a agora. experiência do carro. Essa questão do carro ser minimalista tem a ver com a questão do estilo, né? Por exemplo, Isso. estamos falando da XC90, XC90, né? EX90, EX90 e tem isso. a XC90. A XC90. XC é a híbrida, a EX é full electric. Eu acho que é um carrão, mas eu acho que não combina comigo, vai. Eu acho que é mais ou menos isso. Tá. Então eu acho que de repente me cabe, vai, um X30, que eu acho que é um carro bacana, de tamanho e tudo mais. Então isso realmente é legal você, né, conversar com a consultora de vendas, que ela vai lhe mostrar tudo, né? E aí você vai falar, cara, esse aqui é o carro realmente Marli, que cabe dos meus sonhos, a né? Volvo nos treinamentos bate muito, bate entre aspas, lógico, mas força muito em cima dessa mentalidade, porque o trabalho do. Não existe mais o vendedor, o trabalho é realmente de consultoria. A gente tem que entender a necessidade do cliente, porque, por exemplo, se eu forçar uma venda para você de algo que não vai atender a tua necessidade, eu vou gerar um desgosto.
Um desgosto, com certeza. Eu não vou conseguir te cativar como cliente, eu não vou conseguir fazer você ficar ali comigo, trazer mais clientes, frequentar a nossa oficina, parar para tomar um café comigo. Então, a Exatamente. consultoria é a base do nosso trabalho hoje. Entender o que você tem de necessidade, o que você precisa no teu dia a dia é fundamental. Uhum. E isso faz parte desse trabalho. Esse trabalho belíssimo que vocês vêm fazendo, o Saulo vem fazendo isso na Baltic, deu uma movimentadona enorme, na verdade, nessa questão de movimento mesmo, né? Essa energia que tu Sim. colocou lá dentro, juntamente com toda a equipe. Eu acho que isso é um trabalho minucioso, Vamos fazer uma né? ressalva aqui, Marley. A gente também tem que dar. Você está falando no trabalho que eu fiz, agradeço o teu reconhecimento. Ela é generosa demais, tá, gente? Mas a equipe é muito boa, Marley. Com Eu tenho que dar certeza. o braço a torcer para a equipe. A equipe é toda aqui da Baixada, não Uhum. temos ninguém de fora. Isso é legal pra caramba, porque eu já falei isso com você em vários lugares e volto a falar. O Santista é bairrista, a gente quer conversar com gente daqui, a gente quer conversar com quem a gente se identifica, com quem tem histórias comuns. É. E a equipe ser daqui criou uma sinergia muito legal de trabalhar. Então, muito disso que você está falando é por conta desse trabalho de montagem da equipe, de pegar esse pessoal daqui e fazer esse pessoal trabalhar junto. Isso dá um resultado tremendo, Marli. Não, mas Tremendo. isso eu estou dizendo, não estou sendo generosa. Estou dizendo que quando vem lá de cima, você tem alguém lá de cima que passa para você, que você passa para a tua equipe. Então, eu acho que quando esse trabalho de equipe ele é bom, funciona muito bom, né? Sim, Fica tudo muito agradável, na verdade, né? sim. Para quem trabalha todos os dias, consome ali aquele. Você vive isso hoje, né, Saulo? Sim. Ele fala disso o tempo inteiro. Então, assim, Eu e dá, durmo isso, eu sonho com isso. sonha com isso, enfim. Mas isso é legal, porque na verdade você traz essa energia de que, tipo, eu amo o que eu faço. E tem que ser dessa forma. Se Tem que você ser. falar, Concordo. eu vou lá para o meu trabalho, se você não amar o que você faz, realmente fica um pouco delicado. Você não teria tantas informações, não ia ser muito do seu interesse, estaria muito no automático, né? Então você vai a fundo isso, você transmite para a sua equipe com toda certeza. Obviamente que a sua equipe sente essa energia e agarra ali contigo e vai, né? E isso é muito Você legal. sabe o que que eu costumo falar? Assim, a gente é criado, a gente de uma geração mais antiga, acho que, Ai, né, a meu Bárbara pega Deus. um pouco. O primeiro brinquedo nosso, quando criança, meu, foi um carrinho. Então assim, eu cresci brincando com carro, tá? Aprendendo sobre carro, jogando super trunfo de carro, qual carro era mais potente, qual fazia de 0 a 100. Então é uma coisa que Tá na veia, fica né? na veia da Aham. gente. Algumas pessoas têm isso na veia. E quando você cai para o mercado automotivo, você olha e fala: gente, é isso. Eu Eu gosto disso, quero, né? eu quero ler sobre isso, eu quero me informar e quero viver isso. Tá? Então, quem trabalha com carro tem muito disso. Eu Tem muito imagino. disso. Tem que ter, né? Acho que tem que ter isso, na verdade, né? Essa coisa de gostar muito, né? Quando eu tinha lá 12, 13 anos, meus pais se separaram. Ah, E aí eu lembro que meu pai tinha carro, meu pai tinha caminhão, e a gente andava, né, de carro. E eu morava no interior de São Paulo, eu falei, caramba, e agora? De ônibus, né? Porque na época meu pai foi embora com o carro. E quando eu fizer 18 anos, eu vou tirar minha habilitação, eu vou comprar um carro. E minha mãe falou, você tá louca? Eu falei, espera eu ter 18 anos. Quando eu tinha 17 anos, eu já sabia aquele livrinho de código sorteado. Fiz 18, eu completei 18 anos, eu comprei um carro com um carnê desse tamanho. E foi fui. a única. Não, e aí ninguém andava comigo, tá, Saulo? Porque o povo tinha medo. Você é louca, né? Acabou de tirar a carta, ninguém andava comigo. Mas eu gosto muito de carro, eu gosto de pegar a estrada. Então você fala assim, o pessoal fala, você tem medo de não sei o quê? Eu falo, gente, pode me mandar para Bahia, eu vou. Eu vou. Assim, eu não tenho medo nenhum. E é uma coisa que eu gosto muito, né? E tem gente que fala assim, eu não pego rodovia, não sei o quê. Eu falo, gente, eu adoro carro, tanto que eu busco muitas parcerias com isso, porque eu amo. Não acho que tanto quanto você da parte técnica, né? Eu gosto de andar no carro, mas é uma coisa que realmente pega na veia e todo mundo até fala, é porque você é filha de caminhoneiro, né? Por isso que você gosta tanto. Eles até falam isso por conta do meu pai. Mas é uma coisa que realmente fica, né? Você fala, meu, é muito gostoso, você é libertador, você poder É, dirigir, e você vê que
existe essa liberdade, né, de você ter um carro e poder, eu vou para onde eu quiser, né? Então eu acho que e aí cada vez, obviamente, vai passando-se o tempo, né, Saulo? A gente vai vendo as coisas mudarem, o cenário mudar e os carros cada vez melhor, enfim, você vai se apaixonando, obviamente, também, né? A gente tem Bom, o brasileiro é apaixonado por carro, né? Quantas vezes a gente já ouviu falar Mas não só sobre isso? homem, eu quero dizer, eu quis dizer da minha Não, história, porque mulher sim, também tem isso, mas né? é aonde eu queria chegar. E criou-se uma cultura, é que, olha, vamos falar a verdade, até pouco tempo atrás, tudo era mais retraído para o público feminino, Sim, tá? é uma Não verdade, é. é, não é antigo falar, aliás, é recente você falar que as mulheres estão assumindo as rédeas de alguma situação, Uhum, tanto por uma repressão, ou seja, autorrepressão ou externa, tanto pela repressão, pela autorrepressão, quanto pela externa, as mulheres não assumiam essas rédeas. A minha casa, por exemplo, eu cresci com a minha mãe dirigindo, meu pai não dirigia. Era minha sério? mãe que É dirigia. sério? Verdade. Mas para aquela época era uma coisa assim, né? Revolucionária, né? Totalmente diferente, Sim. tá? Então, assim, minha mãe dirigia muito melhor que meu pai. Na estrada, ela que tocava o carro, não era meu Mas pai. existia um porquê disso, não? Porque ela gostava de dirigir, meu pai não. Ah, tá. Só por isso. Não era por necessidade, Não, né? exatamente o que você está falando. Por ela É. gostar e meu pai não gosta tanto, Aham. tá? Então, assim, só que hoje virou a chave. A mulher se vê mais livre para aflorar essas vontades do que era antigamente. Sim. Antigamente ela sentia vergonha de falar para o marido: eu quero dirigir, deixa eu tocar. Hoje já não, hoje ela fala: você não pega a chave do carro. A chave do carro é que eu tô falando mentira? Não, você tá falando certinho, é isso mesmo. Hoje ela fala: Hoje você o não. marido que pede, por favor, deixa eu dirigir um pouquinho. Exatamente. Hoje a gente que fala: amor, posso dirigir? Né? Então, É assim, isso. nada errado, ok, tudo certo, tranquilo, é assim mesmo que tem que ser. Eu acho que é uma bela de uma evolução, né? Tá? Mas assim, e a mulherada tá mandando muito bem na consultoria de automóvel, Marli. É Se verdade. você vê o que a mulherada tá fazendo nos treinamentos, na apresentação de produtos, na gestão de concessionárias, a Aham. gente tá ficando para trás. Os homens estão ficando, a mulherada tá dominando o Tomem mercado. cuidado, vocês homens, porque vocês vão ficar para trás, tá? Eu até gosto de, assim, de entender que é um pilar e tudo mais, né? Que o homem é o pilar e tudo mais, mas em algumas questões eu acho que tudo bem, é uma contribuição, inclusive, né? Concordo. A gente faz uma viagem para o Mato Grosso do Sul, que é longe pra caramba, e meu marido fala assim: toca você. Ou então a gente divide, tipo, ó, dirigi 100, eu parei, agora é tu. Pode ser, não, eu tô cansada, tô com sono. Não, não, é sua vez. Porque se tornou algo muito justo, na verdade, né? Você tá fazendo uma viagem longa, né? Por que não ter a contribuição da parceira, né, também? Posso fazer uma observação em cima disso que você Claro. está falando? Voltando ao que eu falei, da gente desde pequeno mexer com carro, coisa e tal. Pô, eu, quando era moleque, ia pra garagem de casa, garagem da casa de amigo meu, limpar carburador de carro em casa, mexer, Você meter a mão na jura? graxa, pra desmontar a moto, limpar carburador, mexer em casa, Tá na tá? veia mesmo, né, Então, Saulo? sempre teve esse tipo de coisa, e era uma coisa assim comum no círculo de amizades e tudo mais. Então a gente criou uma mentalidade de, por exemplo, de pensar em quilômetro por litro na hora de falar em Sim, consumo de carro, sim, sim, sim. tá? A mulherada com esse ganho de autonomia, eu não sei se eu estou falando de uma forma correta, mas com esse empoderamento de agora, elas estão criando isso já com uma nova mentalidade. Então eu acho que para a mulher é mais fácil falar em quilowatts-hora do carro elétrico, Olha, é verdade, é tá? verdade. Porque ela já está chegando com a nova mentalidade, ela não tem que mudar a mentalidade, ela não tem que reprogramar o mindset dela, É, ela já está vindo com essa programação. Para exatamente. a gente está tendo que mudar essa programação. Você tá falando pra gente como se ele fosse um velhinho, né? Tadinho, enfim. Mas eu entendi, é isso mesmo, acho que está revolucionado, as coisas estão Posso melhores, fazer uma né? brincadeira que eu sempre faço? O ano modelo pode até ser recente, mas a quilometragem é alta, Marli. É, né? Ele tá falando de carburador, que ele mexia com não sei o quê, né? Então, Entrega tudo, né, Salah? Aí todo mundo tá é por aí, colaborando. platinado de motor, etc. É, Então, eu acho que a mulher, ela consegue se adaptar mais a esse mercado, tanto que, assim, existe uma procura do público feminino
muito forte para os carros elétricos, tá? Muito forte mesmo. As E eu... próprias consultoras de vendas são mulheres, né? Exato, A exato, exato. maioria delas são mulheres, A minha né? equipe é 100% feminina hoje lá. Pois é. 100%. Tá? Mas é uma estratégia da empresa? Não. Não, aconteceu. Não Entendi. foi uma Que estratégia, não pode ser buscou. tanto um consultor Sim, quanto, sim. né? Simplesmente aconteceu e foi de uma forma muito feliz, tá? Aham. Que fique claro, foi de uma forma muito feliz que a gente ficou com a equipe 100% feminina lá e falo que as meninas estão mandando muito bem. Mandando mesmo, gente. Eu preciso de falar do meu excelente atendimento que a gente está, né? Que eu tive, na verdade, quando eu estive por lá. Bom ouvir isso, Nossa, obrigado. não, feedback maravilhoso e não é para falar aqui na sua frente, mas realmente me explicou tudo que eu precisava de saber naquele momento do carro que eu estava pegando, né? Embora, eu já sei isso. Não, não. Vou te explicar detalhadamente. E isso faz um diferencial muito grande. E isso é fantástico. Totalmente, totalmente. E a mulher é mais detalhista e a mulher é multitarefa, o homem é monotarefa. É, Isso pode fazer uma diferença. é verdade. Saulo, nós estamos terminando aqui esse Já? bate-papo gostoso. Já estamos terminando. É rápido, mas eu quero que você venha mais vezes aqui para falar de parte técnica, de contar da tua vida, dessa parte da infância que ele vai entregando a idade dele, para ter Essa parte a gente cumpre. esse bate-papo gostoso, tomar café com a gente também. Venha sempre, o pessoal está precisando dessas informações que você traz, né? É muito benéfico, não só para a gente divulgar a Volvo Báltica em Santos, todo mundo está sabendo que tem Volvo em Santos de novo, mas para ter essas informações, porque assim, quem vivencia isso, que é o caso do Saulo, eu acho que traz, né, uma informação muito bacana que a gente precisa, né, de entender melhor sobre esses carros elétricos, sobre o nosso futuro daqui a alguns anos, como é que isso vai Sim. ser. E o Saulo tem tudo ali quentinho, porque está numa grande empresa que traz tudo isso para você, né? Então, Marli, eu costumo dizer que informação é tudo. informação é Então, tudo. a nossa função primária é informar. O resto vai acontecer. Exatamente. Quero aproveitar aqui para convidar o teu público para ir na Baltic. Vai ser um prazer receber vocês. A gente está aqui na Rua Brás Cubas, número 318. Então, gostaria muito que vocês passassem por lá para conhecer a gente, para conhecer os carros, para ter um pouco mais de informação de como é o funcionamento do carro elétrico, tirar um pouco dos mitos que existem em torno Exatamente. disso, para que você possa chegar às suas conclusões. Esse carro é bom para você? Eu tenho certeza que vai ser, mas essa conclusão vai ser tua. Dá uma passadinha na Baltic. É isso, Obrigado, viu, Saulo. Marli? Obrigado Muito mesmo. obrigada. Volte sempre. E a gente vai terminando por aqui, gente, com esse pod maravilhoso. Hoje sem minha parceira Lúcia Zulfo, que está navegando, mas no próximo ela estará aqui com a gente. Beijo.